A sua presença como cristão na sociedade que vocês vivem, qual o benefício que ela traz? Se você se comportar como cristão, só em ele dizer, você já vê que tem A mudança. Transformação. Não chegou ainda. É? Não chegou? Não, chegou não. Você pode responder de forma bem simples, através do exemplo. Porque quando uma família cristã, ela vive baseada na palavra de Deus, a sociedade olha para aquela família e vê o quê? Um exemplo, né? A diferença. Olha como os filhos daquele casal é comportado. Eles não chamam Só palavrão. um exemplo. Quando ela está afastada da igreja, não diga ela não. Quando ela está afastada da Quero igreja, não. fica mulher feia, velho. Tudo desajeitado. Ah, não tem que ver. Quando está na igreja, bem vestida, cabelo bonito, arrumado. Porque o lugar do cara aí pra Tem que igreja. estar aqui, né? Eu já passei já dentro aqui. Aí. Entendeu? Então, assim, qual o benefício que a família cristã traz para a sociedade? Vocês já imaginaram uma sociedade sem os princípios cristãos? Como seria? Eu me pergunto, já pensou o Sim, Brasil? assustado. É? Como Já, seria? já pensou o Brasil se não tivesse os evangélicos? Não, o mundo. Se a igreja for tirada, quando a igreja for tirada desse mundo, gente, esse mundo vai ficar como um pedaço de carne sem sal. O sal faz o quê? Vai a carne, sal da carne. Tem verbo, né? Preserva. O sal preserva. Então, assim, o cristão é o que preserva essa sociedade. Os princípios bíblicos que nós vivemos como cidadão dos céus é o que faz com que a sociedade não esteja pior do que está. Ou seja, as pessoas só sabem o que é pecado por causa de quê? Por que as pessoas sabem o que é pecado? Não, porque desde o começo do mundo, se você ler desde Adão, não é pecado nenhum. Sim, mas como é que o senhor ficou sabendo que roubar é pecado? Na Bíblia. Na Bíblia. E depois? Então, como é que a gente sabe que pecado é pecado? Na Bíblia. A palavra, né? Então a gente só aprendeu, se Deus não tivesse deixado a palavra dele dizendo que matar, que adulterar, que mentir é pecado, as pessoas sabiam que era pecado? O mandamento que deixou, reduzindo. Então assim, essa sociedade, ela só sabe que é pecado por causa da palavra de Deus. Tudo é baseado, que o homem queira, que o homem não queira, né? Eles não querem admitir, mas tudo é baseado na palavra de Deus. A base da sociedade está aqui, ó. Que elas admitam ou não, que elas aceitem ou não, mas tudo, a base é aqui, ó. A palavra de Deus. Não tem como não ser. A base é a palavra de Deus. Então, assim, qual é, diante disso, aí me responda, como uma família cristã pode trazer benefícios para a sociedade? Qual o benefício? A resposta já foi respondida, né? Só é vocês formularem. Amor, né? Sendo luz nas trevas, sendo exemplo. Tudo isso, gente, quando nós vivemos a palavra de Deus, quando nós somos pessoas honestas, pessoas decentes, pessoas de caráter, que vivemos firmado na palavra, que vivemos a palavra, a sociedade, o local onde nós estamos, vai ser influenciado por aquela família cristã. Aquela família vai ser um exemplo. Então, assim, quando as pessoas olharem para aquela... Quando o filho de uma pessoa que não é crente convive com uma pessoa, com os filhos de quem é crente, ele vai ter uma visão diferente. Ou seja, ele vai chegar na casa da família cristã, se ele for chamar um palavrão, o que é que acontece? Ele vai ser chamado a atenção. Filho, não chame isso aqui, porque isso aqui não pode chamar, é errado, é pecado, papai do céu não se agrada. Então, ele vai ser instruído. Pouco tempo que ele passe ali, naquela família, mas até as crianças mesmo, quando ele chama palavrão, as crianças já vão chamar a atenção dele. Não fale isso não, que isso aí é errado. Então assim, você vê como a família muda a sociedade. Através de quê? Do exemplo, sendo exemplo. Não é, aí, o que vocês estão achando difícil nessa missão? Porque vocês têm que botar os neurônios para pensar, Pode gente. botar a semana toda. Para raciocinar. Ficando lá na semana toda, mas não sai nada. É. Porque a cabeça tá usa, né, Dan? Tá gravando, vamos? É? Tá. Eu botou o celular deitado. Oi? Eita, por que tu me avisou? Ah, tem outro pé ali. Tu não sabe que é o costume? É, a minha tá, né? Não, é o costume. Eu já estou acostumada a colocar o celular assim. Se você vê que está deitado, você fala, né? E a outra pergunta é qual? Qual o segredo para manter a família estruturada?
Qual é o Aí segredo? aqui tem Atos 16, versículo 21, eu fui lá. Aí, o que é que tem lá? Aí tem. É porque eu esqueço. Não, essa daqui, gente, essa daqui é a coisa mais fácil do mundo. Qual é o segredo para manter uma família assim. estrutura? Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo. Será salvo tu e tua casa. Qual é o segredo para manter a família estruturada? Ter o Senhor Jesus como nosso Senhor. Ter Jesus Cristo como nosso Senhor. Então, assim, para ter uma família estruturada, nós temos que ter um Senhor. E qual é o Senhor que nós temos? Jesus. Então, assim, irmãos, vocês têm que pensar da seguinte forma. Todos nós, eu estava assistindo, agora me veio a memória. Estava assistindo um podcast e a mulher falando sobre dízimo, né? Não a pregação. Aí me lembrei. Todo mundo que seja Ele não crente. sabe que é podcast. Não, mas depois deixa eu. Eu assisto, às vezes eu assisto de pregador e tudo, que vai. Todo mundo que mora aqui, nesse planeta Terra, ele tem um Senhor. Todo mundo. Agora, qual é o Senhor da sua vida? Aí é outra questão. Quem é o Senhor da sua vida? É Jesus ou é Satanás? Você pode dizer assim, nem Jesus nem Satanás. Não existe. Não existe. Só existe dois senhores para governar a sua vida. Só existe dois senhores que podem governar a minha vida. Ou Jesus ou o diabo. Não, é Jesus. Todo mundo escolhe Jesus, né? O diabo não. Mas quando eu não escolho Jesus, Aí, irmã Adriana, entendi. automaticamente eu já estou escolhendo, entendeu? Então assim, não adianta eu dizer assim, não, eu não escolho nem Jesus nem Satanás. Não existe. A neutralidade, eu já estou dizendo que eu pertenço ao inimigo. A cara do borracha pra lá. Então assim, aí eu lembrei da pregação porque a pregadora está dizendo o seguinte, a pastora está dizendo o seguinte, que ou você dá o dízimo, você dá o dízimo que você queira, que você não queira, você dá o dízimo. Agora, para quem você vai dar o dízimo, aí é a questão. Então, eu não estou chegando para Deus, não. Exatamente, se não está chegando para Deus, está chegando para quem? Sabe, ninguém. O pastor disse assim, é que eu nem sei se é ou não. Assim, irmão Adão, quando a gente tem uma ilusão assim, por exemplo, hoje está tão apertado, esse mês está tão apertado, né, que eu não vou dizimar. Aí, o que é que acontece? Aquele dinheiro que não é meu, vai acontecer o quê? Eu vou gastar com outra coisa, com remédio, aí adoece, eu gasto com remédio, com médico, com exames. De qualquer forma, de uma forma ou de outra, o dízimo está sendo pago. O dízimo está sendo pago, entendeu? Está sendo devolvido, o dízimo está sendo pago, não, está sendo devolvido. Que eu queira, que eu não queira. Só excesso de folha aqui. Tá de Deixa se abrir uma exceção aqui. Todo dia a gente dá dízimo. Todo dia. Quer ver uma coisa? O dia tem quantas horas mesmo? 24. É 48, né? É um dia e uma noite. Dia lá tem 4 dias. Dia uma noite, o dia tem 12 horas só. como é? 12, né? O dia só. O dia é 12 horas. O dia e a noite é 24. O dia à noite é 24. Quanto é o dízimo de 24? Você o dízimo... 2 horas e 40, né? Não é 2 horas e 40? 10% de 24? Em que, no dia, juntando dia e noite, em que a gente gasta mais tempo? Na TV, no celular, na Bíblia, louvando? Em que a gente gasta mais tempo? Eu gosto mais tempo ouvindo. Ouvindo. Ouvindo louvor. Louvor, pregação. Então o senhor está dando o dízimo do seu dia mais a Deus. Por quê? Porque o senhor gasta mais tempo ouvindo. E a verdade, eles louvor para você tudo, eu vou até dançar. Eu acho mais olhando o caralho, mas é o louvor e os pendrives no radinho. Mas tem um porém, né, pastor? E a pregação do pastor? Tem um porém. Porque quando eu estou devolvendo o dízimo, seja do meu tempo, seja da colheita, eu tenho que devolver como forma de adoração, de gratidão. Então, se irmã Adriana, eu estou aqui, ó. Será que eu estou adorando mesmo? Não, eu estou escutando o louvor. Entendeu? Então eu tenho que tirar um tempo para ficar na presença do Senhor, desfrutando da presença dele, prestando um culto, adorando ele, louvando ele, naquele tempo que eu tirei. A gente faz isso?
dificuldade de fazer. Geralmente eu faço o quê? Eu ligo o som e vou fazer faxina. Não é que a minha televisão tem, só tem só o rádio Eu digo assim, não, eu não uso minha televisão. Eu não sei mexer na minha televisão. Não, eu tô dizendo, eu ligo no celular, eu escuto lá no celular. No telefone hoje de manhã, eu já acordei. Eu ligo o som e fico fazendo faxina. Agora, se eu tô fazendo faxina, gente, se eu tô fazendo faxina, eu parei, Não. eu tô prestando um culto, posso até estar aí ligado no louvor, posso até estar louvando, mas eu não estou dedicando aquele tempo ao Senhor. Fazendo de graça que está parado. Eu tenho que estar escutando, louvando, glorificando. Não é assim, pastor? Com qualidade, sim. Isso não quer dizer que a gente não vai ouvir louvor fazendo faxina. É a melhor coisa que existe. Eu faço tudo ouvindo louvor, ouvindo pregação. Eu ligo lá a pregação, ligo o louvor e vou fazer alguma coisa. É muito bom. Mas a gente Agora fazer foi isso. que eu fui orar. Estava acordada, Deus me incomodou. Para não dormir mais. Digo, já sei o que eu vou fazer. Vou orar. Mas vocês entenderam as perguntas aqui? Como é que uma família cristã pode fazer benefício para a sociedade? E qual o segredo para manter a família estruturada? O segredo para manter uma família estruturada é ter Jesus como nosso Senhor. É a resposta mais fácil do mundo, irmão Adão. Só que vocês não vão encontrar essa resposta pronta dentro da missão. Vocês vão ter que Vocês vão ter que vocês vão ter que pensar, vocês vão ter que meditar, vocês vão ter que analisar. E é o que vocês não querem, né, gente? Mas a gente só aprende se fizer isso. A cabeça velha ali, não passa por nada. E essa é a minha pior. Pela mesma hora, como esqueço. Gente, Eu até tive reação de viajar amanhã, já me bateu tanto com a chantilly, vocês acreditam? eu sou assim. Eu sou assim também, bota as coisas no canto. Aí não sei, aí eu fico agoniado. Primeiro eu xingava, já Mas ele tinha que dizer que era um menino. Deixa eu ver. Deixei. Aquela palavrinha que o senhor gostava. De fazer, graças a Deus. Deixou? Outra coisa, quando eu pegava um copo que tava tomando um negócio que derrubava o copo no chão com a casa que tava comendo, até chutar, eu chutava com raiva. E agora não, agora vai danar, que eu faço outro. Muito bem. Olha, tá vendo? Tá ganhando de mim. Hoje eu fui pra farmácia comprar dois medicamentos. Comprei um e não comprei o outro. Eu não lembro. Quando cheguei em casa, comprei uma injeção que eu ia tomar. Quando cheguei em casa, eu disse, amor, esqueci de comprar a injeção. Comprei a pomada e não comprei a injeção. Mas olha, esse defeito meu é desde criança. Não, mas isso não é Mas defeito, eu, não. é Isso Olha, também porque dos pobres que eu tô enfrentando. O negócio de vida das coisas. Aí tu olha. O trouxe de impressão trouxe uma caixa. E dava 3 meses que ele trouxe. Sim, vamos lá? Hoje nós vamos aprender o serviço cristão. O que é que vocês entendem por serviço? Prestar serviço para Senhor. Trabalhar. Trabalhar, é. Trabalhar na Serviço, vida do mas- Senhor. mas tem outro. Já tem o verso lá no hino. Vai trabalhar com você. Trabalhar, meu Senhor. Mas serviço é a gente prestar, trabalhar. Ou, por exemplo, quando a gente vai num salão arrumar o cabelo, aquela pessoa está prestando um serviço. Quando trabalhar na casa do Senhor. Quando o irmão fica na porta recebendo, É um trabalho na casa do Senhor. estamos prestando um serviço para o Senhor. Só que todo o serviço que o servo de Deus tem que prestar tem que ser com Amor. amor. Tudo que nós fizermos, nós temos que fazer como se fosse para. Então, assim, tem gente que trabalha num serviço e fica xingando, fica amaldiçoando. Né? Só que, gente, é dali que eu tiro o meu sustento. Como é que eu vou amaldiçoar de onde eu tiro o meu sustento? Então, assim, quando nós trabalhamos, ainda que a gente não goste daquele trabalho que nós estamos fazendo, nós temos que agradecer. Então nós temos que abençoar. Obrigada, Senhor, por esse trabalho. Abençoa essa empresa, abençoa o patrão, que ele prospere. Tem gente que amaldiçoa, crente mesmo. Fica xingando. Então, assim, a palavra diz que tudo que fizermos temos que fazer como se fosse para o Senhor. Não é para o homem que nós estamos fazendo, é para o Senhor. Então, assim, nós temos que ser exemplo em tudo. Em tudo nós devemos ser exemplo. Jesus exemplificou um novo modo de ver o mundo e de viver nele. O serviço a Deus e ao próximo como estilo
Então assim, eu vou fazer por prazer, por amor a Deus, não por obrigação. Olha, à luz da importância do tema para a verdadeira identidade evangélica, devemos estar motivados pelo amor e pela renúncia. Irmãos, nós vamos ver aqui, com o exemplo de Jesus, o que foi que Jesus fez. Né? Quem deu a lição já sabe, né? Que nós vamos. A lição hoje é baseada em João 13, que é o episódio em que Jesus tirou a roupa, ele não ficou nu, tá? Naquela época, não, eles tinham uma bata, e por cima da bata eles tinham uma túnica, e por cima da túnica ainda tinha eu esqueci o nome agora, mas era tipo um lenço bem grande, né, que ia até embaixo, era tipo um chale, que também servia para proteção e servia também para dormir à noite. E eles traziam aqui no pescoço. E tinha uma faixa, um cinto na cintura. E naquela época, quando alguém chegava de visita na casa de uma pessoa, os ricos como tinha funcionário a seu serviço, aquele funcionário que menos, aquele insignificante, que era um serviço baixo, aquele serviço comparado a limpar a privada hoje, né? As pessoas não têm isso, né? Limpar a privada era o serviço do servo mais baixo que tinha, mais insignificante. Era lavar os pés dos visitantes. Aí o que acontecia? Quando vocês lembram, quer dizer, não sei, aqui já foi falado várias vezes, o irmão Adão já deve ter lido, que Jesus foi para a casa de Simão e chegou na casa de Simão, ele foi jantar na casa de Simão, ele foi comer lá. E ele chegou, e quando ele estava à mesa, chegou uma mulher e começou a chorar nos pés de Jesus, né? Lavou os pés dele com as lágrimas e enxugou com o cabelo. E o anfitrião ignorou aquela mulher, disse assim, olha, se ele fosse bem profeta, ele sabia quem era que estava tocando nele, que é uma pecadora. E Jesus, né, vendo os pensamentos dele, aí disse, mano, eu cheguei aqui, tu não me desse água para lavar os pés. Eu cheguei aqui também, tinha o costume de ser recebido com um beijo na face. Eu cheguei aqui, tu não me beijasse, Simão. Olha que falta de consideração. Olha só que falta de consideração com o seu visitante. Como é que eu convido alguém para minha casa, numa cultura como era lá, aí essa pessoa chega, ainda mais uma pessoa que eu digo que é o mestre, chega e eu não recebo com um óculos santo, não cumprimento com um beijo na face, não lavo os pés. Então assim, aquilo era uma coisa absurda, era como é que se diz? Um desrespeito, uma falta de consideração tremenda. Aí Jesus fala, eu cheguei aqui, tu não me lavasse, não me desse água para lavar os pés. Eu cheguei aqui, tu não me cumprimentasse com um beijo. E desde que eu cheguei, ela não cansa de lavar meus pés, de enxugar e de beijar. Então ela lavou os pés de Jesus, ela enxugou com o próprio cabelo e ela beijava os pés de Jesus. Então assim, e naquele dia, em João 13, onde relata, né, que depois que eles tinham ceado, Jesus tirou a roupa, ou seja, tirou a túnica, tirou aquele lenço que ele usava no pescoço, ficou só com o roupão, esqueci agora. Ficou só com a roupa de baixo, sem a capa, amarrou uma toalha na cintura e foi fazer o serviço de um escravo. Então, olha o exemplo que ele está dando. Aí, é como ele diz assim, eles chegaram lá no cenáculo. O cenáculo era o primeiro andar, ficava em cima, era uma sala que ficava em cima onde eles jantavam, comiam. Então assim, eles chegaram lá e Jesus observando, né? Só estavam os discípulos, porque foi algo planejado para eles. Aí eu imagino que Jesus disse, agora eu vou ver quem é que vai se prontificar a lavar os pés. Eu só quero observar quem é que vai se fazer o menor. E a ceia rolou e ninguém se prontificou-se a lavar os pés de ninguém.
Terminou a ceia, o que foi que o mestre fez? Ah, mestre, agora está na hora de mostrar para ele o que é que o mestre, o que é que o grande deve fazer. Aquele que quer ser grande, aquele que quer ser o mestre, aquele que quer ser o líder, como é que ele deve se comportar? Porque as pessoas acham, por exemplo, qual é a autoridade, quer dizer, deveria ser, né? Não é hoje, mas deveria ser. A maior autoridade do nosso país. Qual é a maior autoridade do nosso país? Hoje é o presidente, né? Não. Hoje não é o presidente, né? Mas deveria ser, né? Hoje quem manda é o STF, né? Hoje quem manda é o Moraes. Mas a maior autoridade do país deveria ser o presidente. Deve ser o presidente. Mas não é. Aqui no Brasil, não. Então, assim, a maior autoridade. Agora, gente, a maior autoridade do Brasil é o que da população? Não. Não. Ele é servo. A maior autoridade, ele está lá para nos servir. Ele é um empregado da população, gente. A gente inverte a população que está sendo empregada dele. Então, a sociedade, a mente da sociedade não trabalha dessa forma. Quem que paga o salário dele? A gente paga imposto. O imposto da população. Ele sai do nosso bolso, o salário dele. Quem é que paga? Aí você diz assim, eu não pago imposto. Paga. Não gasta de imposto que a gente solta, tá? Qualquer coisa que você consome, você está pagando imposto. Você pode até não trabalhar, mas você paga quando você vai lá comprar uma coisa ali, quase 50% daquilo que você paga é imposto. Então, assim, ele, o presidente, ele não tem que ser o importante. Ele teria que ter a mentalidade de servo. Eu estou nesse cargo, mas eu sou empregado da sociedade, do povo. Eu sou empregado deles. Agora, o povo é que não tem noção do poder que ele tem nas mãos. Aí fica refém do servo. Porque o presidente é um servo. E nós somos que deveria mandar. Ele está lá para fazer o que a sociedade ordena. Mas é o contrário, se inverter. Então, assim, hoje nós vamos aprender como servir com amor. E o maior exemplo de servo quem é? Jesus. Porque Jesus deixou o quê? Jesus deixou o reino dele. Jesus diminuiu-se tanto a ponto de nascer de um ventre de uma mulher, a ponto de depender daquela mulher para ser cuidado, para ser alimentado, para aprender tudo. Imagine. Ou seja, ele se diminuiu tanto por amor, por obediência ao Pai, a ponto de ir para a morte por amor. E hoje nós vamos aprender com esse exemplo. Jesus nos ensina a servir por amor. O amor de Jesus por seus seguidores é demonstrado pelo gesto de lavar os pés dos discípulos. Naturalmente, depois de uma longa caminhada, imagine. Naquela época não tinha asfalto, não tinha nada. Aqui a gente anda um pouquinho, fica com os pés cheios de poeira. Agora imagine, os discípulos só andavam mais a pé. Descalço. Como era que aqueles pés não estavam? Machucado, ressecado, sujo, feridos. Mas o mestre fez o quê? Se abaixou, pegou os pés dele, colocou na bacia, lavou, enxugou, mostrando para eles o exemplo. Assim, lavar os pés dos visitantes era também um salutar hábito higiênico e ao mesmo tempo demonstrava afeto e hospitalidade aos convidados. Então, daí a gente vê que Simão não teve nenhum afeto por Jesus, né? Porque ele chegou na casa dele e ele não lavou os pés de Jesus. Como lavou os pés dos discípulos, Jesus estava no cenáculo, onde celebrava a Páscoa com eles. O momento era propício para o ensino de uma prática imprescindível à igreja. O serviço cristão não era o lava-pés, não, irmãos. Tem igreja que lava os pés. Tem essa prática, mas não foi isso que Jesus disse. Jesus não disse, olha, vocês sigam o exemplo, vocês pegam a bacia e lavam os pés. Não foi isso que Jesus está dizendo. Jesus disse, olha, siga o exemplo de como vocês devem servir. O maior
é aquele que serve. Foi isso que ele quis passar. Naquela ocasião, o mestre imprimiu no caráter dos discípulos sua principal marca ministerial: servir ao próximo. Então, qual é a principal marca do cristão aqui na Terra? Amar o próximo. Servir ao próximo. A nossa marca principal, quando nós amamos, nós servimos. Quando nós amamos o nosso próximo, nós temos que demonstrar através desse amor na prática. Ou seja, se a Eliette já tiver necessidade de alguma coisa, eu tenho, como serva do Senhor, eu tenho que servir. Mas servir com amor. Por quê? Porque eu não estou fazendo para Eliette, eu estou fazendo para Jesus, para Deus. A gente tem que colocar isso na mente, na nossa mente. A gente está falando aqui, irmãos, de servir, não é daquelas pessoas que se aproveitam. A gente não está falando disso. Assim, várias maneiras de servir. Exatamente. Não é aquela pessoa que se aproveita. Por exemplo, a Eliette já tem uma filha que tem um filho, aí aquela filha diz: mãe, fica com meu filho para eu ir ali fazer compra. Tá certo, filho. Aí essa filha vai, desaparece de manhã, só volta à noite. Mano, o meu filho foi no aniversário do meu irmão Abel ali, né? Aí quando ela chega, inventa um monte de mentira lá, passa. E da próxima vez, deixa. Mãe, fica com meu filho porque eu vou curtir, vou passar ali, tem um show ali, aí eu vou. Não, isso aí não é servir. Isso aí é se deixar se aproveitar. Então, assim, servir é outra coisa. Servir é você estar precisando, a mãe está ocupada lá, está precisando fazer o almoço e não consegue porque a criança está chorando, tá? Aí você vai lá, você está sem fazer nada, você já fez as suas coisas, você vai lá, pega aquela criança para que a mãe, né, faça o almoço, arrume a casa, você está servindo. Isso é servir. Agora, a mãe não está fazendo nada, aí toma mãe o filho e eu vou ficar aqui no celular. Isso não é servir. Então a gente tem que saber separar, né? Saber o que é servir e saber o que é que quando a pessoa está se aproveitando do outro. O serviço modelo, o servo modelo. Apesar de esse costume ser tradicional entre os judeus naquele dia e naquela casa, ninguém ofereceu água para lavar as mãos nem os pés daqueles homens. Né, que eu já falei o que aconteceu, né? Jesus está mais preocupado com a maneira de servir do que com o serviço propriamente dito, né? Aqui, ó. Ele tá gravando pra aqui. Então, assim, Jesus está mais preocupado com a motivação que está aqui dentro do que com o serviço propriamente dito. Claro que é importante o serviço, mas a motivação pela qual nós estamos servindo é o que realmente importa para Jesus. Porque não adianta eu estar fazendo com a motivação errada. Aí ele diz que aquela obra é como palha, ela não serve para nada. Então nós temos que servir com a motivação certa. E qual é a motivação certa? O amor. Nós temos que fazer com amor. A comunhão do Senhor Jesus Cristo com seus discípulos expressa na cerimônia de lavar pés, demonstra que devemos ser servos em tempo integral, ou seja, em todos os lugares e de todas as maneiras. Não é só em casa, não é só com o vizinho, é no ônibus, é no transporte, é na escola, aqueles que estudam, é no seu trabalho. Todos os lugares que você estiver, você tem a oportunidade, você e eu, de servirmos. Quando nós estamos em... Já aconteceu de eu estar no açaí e passar uma senhora, ela está tentando pegar alguma coisa lá em cima e ela não consegue. Aí ela baixa, às vezes ela nem me pede. Quando eu percebo, né? Às vezes eu não percebo, né? Eu estou entendida com outra coisa, ela faz: minha filha, você pode me ajudar? Às vezes eu percebo e ela nem me pede, eu já vou lá e faço. Isso é servir. Onde a gente tiver, a gente tem a oportunidade de servir. Quando você levanta-se do seu assento para você numa fila, num banco, em algum lugar que você está, que chega uma pessoa que você vê que tem mais necessidade de estar sentado, idoso, ou às vezes um deficiente, ou às vezes mesmo uma gestante. Já aconteceu. A pessoa nova me dá uma vaga. Ou às vezes Mas eu mesmo. sei, você Gente, não, tem que levantar a pessoa sentada.
Às vezes teve uma vez que eu estava numa fila do banco ali no Bradesco, quem era pirata no Bradesco. Gente, eu estava ali, eu estava quase me suportando de dor nas costas, né? Aí desce aqui, eu estava aqui, eu digo, Jesus. E eu olhava para um lado e olhava para o outro. Só que as pessoas olham para mim e veem que eu não sou idosa. Aí olha para mim assim, não imagina que eu tenha. Se uma pessoa me vê sentada, às vezes eu fico até com vergonha de eu estar sentada e chegar um senhor idoso e eu não levantar. Por que eu não... Mas se eu estiver bem, eu me levanto. Mas se eu tiver como estar no dia, eu não vou dar o lugar. Por quê? Porque eu não vou conseguir ficar muito tempo em pé. Porque na situação que eu estava deficiente. Estava precisando. Então assim, mas é uma maneira da gente servir tudo que nós fazemos. Agora, nós devemos, na sociedade em que nós vivemos hoje, nós devemos ter muito cuidado. Por quê? Porque existem aquelas pessoas que hoje se aproveitam da bondade. Não, se aproveita querendo servir, mas não é servir, é lhe roubar. Então, se você estiver numa fila de banco, vocês que dependem de outras pessoas, né, para tirar o dinheiro. Então, assim, não confie. Uma pessoa que quer servir, ela pode, numa fila de banco, ela pode estar querendo lhe, infelizmente, ela pode estar querendo lhe servir de verdade, lhe ajudar. Mas a sociedade hoje como está, a gente tem que desconfiar de todo mundo. Até do bom mesmo. Então assim, lá em Sete Casas, a irmã Nezinha, logo quando a gente chegou lá, a irmã Nezinha tinha perdido 5 mil reais. Eu acho que foi 5 mil. Ela tinha tirado um empréstimo, foi tirar o dinheiro no banco, não conseguiu tirar, tinha um cara do lado. Não. Ela disse que tão gentil o senhor, O cara chega bem. tão gentil, e levou o dinheiro dela. Tirou, ele disse que não podia tirar todo, porque deu uma desculpa lá para ela, e tirou só 500 reais e trocou o cartão. Ela deu a senha, ele devolveu o cartão. O outro cartão ficou com ela. Então assim, e ela perdeu 5 mil reais. Esse cara ela achou que esse cara estava servindo, mas na verdade ele estava roubando. Né? Então assim, tem certas pessoas que chegam perto da gente querendo servir a gente, que a gente tem que ficar alerta, tem que vigiar, né? Com relação a isso. Mas a gente tem que se preocupar como é que nós estamos servindo. Qual a nossa motivação? É tirar vantagem daquela pessoa que a gente está servindo? Porque às vezes a gente nem percebe que a gente está fazendo aquele serviço porque nós vamos ter algo em troca. E a gente nem se toca que a gente não está fazendo pela motivação correta. Que é fazer sem intenção de receber nada em troca. A gente está fazendo porque a gente está esperando alguma coisa. Então assim, nós devemos, como pequenos grupos, podemos servir junto ao apoiar uma atividade cristã na região da cidade onde nos reunimos. Por exemplo, a gente conheceu essa comunidade aqui vindo servir. Era um trabalho que a gente fazia de servir. Evangelizar, né? Evangelizar, e a gente ia fazer a ação social também, né? Então assim, era uma maneira de servir. Então a gente pode servir como igreja, ajudando ao próximo, é uma maneira de servir. Na cidade mesmo, o pessoal gosta muito de fazer o sopão, né, da sopa, aquelas pessoas mais carentes. Toda noite eles vão, dão sopa, distribui cobertores, distribui roupa para aquelas pessoas que vivem nas ruas. É uma maneira da gente servir. Vai nos abrigos, ajuda. É uma maneira de servir. Então assim, a gente pode servir em todos os lugares. Nos projetos da igreja, da nossa comunidade, nós podemos servir. E quando nós servimos como igreja, aí é o exemplo para a sociedade. Aí a sociedade vai ver e vai dizer assim, rapaz, aquela igreja faz a diferença. Aí a sociedade vai ver como igreja, não como indivíduo. Mas a igreja é formada por indivíduos. Mas quando a igreja se junta e serve a comunidade, aí ela vai ser vista como igreja. Rapaz, aquela igreja tem um trabalho tão bonito. Eles se juntam, eles fazem um sopão, eles saem distribuindo aquele sopão para os mais carentes. Isso é uma maneira de servir. Então assim, nós precisamos nos estruturarmos para servirmos evangelizando. E lá na frente a gente vai ver essa questão de servir, fazer o maior serviço que o mestre nos deixou para fazer. Sim.
A análise do texto bíblico deixa algumas evidências de como devemos servir a Deus e ao próximo. O que o Senhor pretendia ensinar com esse gesto. E como esse acontecimento nos estimula hoje. O que era que Jesus queria ensinar com aquele gesto de lavar os pés dos discípulos? Amor. Demonstrou amor, demonstrou humildade, né? Então assim, ele queria demonstrar amor, ele queria mostrar a humildade, que aquele que, como ele mesmo disse, aquele que quer ser grande lá, ele tem que ser servo aqui. E ele foi o quê? Ele veio para servir, dar a sua vida por todos. Em suas atitudes, Jesus demonstrou a humildade que caracteriza o servo. Assim ensinou aos seus discípulos que o caminho da conquista do reino de Deus só pode ser percorrido por servos altruístas e dedicados. Então nós temos que ser humilde, dedicado, priorizando o bem-estar dos outros, mesmo que isso implique em prejuízo ou sacrifício para nós. Irmãos, vocês já viram falar notícia, tu assistiu a internet, né, já deve ter visto, a irmã Adriana, a irmã Maria, de pessoas, até jornais mesmo, de pessoa, por exemplo, algum tempo atrás, saiu a notícia de que foi um rapaz, eu acho que foi um rapaz, que ele pulou na água para salvar alguém e acabou morrendo. Vocês lembram que saiu? Outro, uma mãe pulou na água sem saber nadar para salvar o filho. O pai pulou para salvar a filha, terminou morrendo. Então assim, e essa foi a mãe. E o rapaz que pulou na água e acabou morrendo para salvar uma pessoa que ele nem conhecia. Então assim, esse é o serviço altruísta. Por quê? Porque a gente pensa, quando a gente vê o próximo em perigo, a gente nem se preocupa com a nossa vida. O nosso intuito quando a gente vê alguém em perigo é fazer alguma coisa para tirar aquela pessoa. É da natureza, da nossa natureza mesmo. Todo ser humano tem, eu não sei que você não tem, mas todo ser humano tem isso. Até quando eu estou dirigindo e vejo um animal, eu já fiz manobra tão brusca para salvar um bichinho. Agora imagine a gente salvar um ser humano. Quantas pessoas não têm morrido porque vai livrar uma pessoa e acaba se acidentando, batendo, virando com o carro, por causa que ele foi salvar aquela pessoa. Então assim, ele não pensou primeiro em si, ele pensou primeiro no outro. Então assim, esse é o serviço que nós temos que prestar. A gente não pensa logo em nós, no nosso bem-estar. Quando a gente vê aquele outro necessitando, a gente pensa logo no outro. Em livrá-lo. A principal motivação para o serviço. Jesus tinha ciência do que estava por ocorrer. Ele entendia que que seu ministério se aproximava do doloroso Calvário. Servir era para Jesus sinônimo de sacrificar-se, morrer, com tudo o que motivava o mestre a continuar. O que é que vocês acham que motivava o mestre a continuar? Ele sabia que ia morrer, que ia sofrer, mas o que é que vocês acham que motivava ele a continuar? Hein, Adriano, irmão Maria, irmão Adão, Eliédia. O que era que motivava o mestre a continuar, mesmo sabendo que ia sofrer? Toma, irmão Zé Luiz. O senhor está com tanto sono aí que eu vou lhe dar um cafezinho para... Aí ele vai Está proibido, só pode depois. Não, o café não tirou sono, não? Só que é mulher. Não. Aí o senhor já quer tomar, né? Toma um cafezinho aí para o senhor despertar. Aí que ele vai dormir aí, vai acabar a cara todinha e dorme. Espero que ninguém não, bicho, desperta os outros. Perguntando pro bolo, amigo. Hein, gente? Vamos ver o que foi que vocês, o que é que vocês acham que motivou Jesus a continuar na missão dolorosa dele? Muito bem, Elias. A motivação que ele tinha era o amor ao próximo, o amor a gente. Olha só o que é que ele diz.
como havia amado os seus que estavam no mundo, amou até o fim. Então, ele amou. A melhor resposta que podemos dar é essa. A essa pergunta. Ele amou, né? A completa obediência a Deus no que se refere à missão de salvar suas criaturas era o fator motivador para que Jesus prosseguisse. Ou seja, o amor à humanidade e a obediência ao Pai era o que motivava ele. Tal disposição para obedecer capacitou a entregar voluntariamente, para a morte de cruz. A realizarmos a obra de Deus, devemos sempre analisar nossas intenções. O Senhor espera que a nossa motivação seja inspirada no amor obediente do nosso Salvador. Tudo o que fizermos, façamos como se fosse para Deus. Irmãos, quando eu, por exemplo, eu estou numa igreja que recebo uma oportunidade, aí Deus não vai levar em conta se eu sei falar bonito, se eu sei louvar bonito. Aí tudo fica bonito, né? Deus vai. Isso não deixa de que eu tenho que me esforçar para fazer o melhor para Ele, fazer bonito para Ele. Não fazer bonito para ser visto. Eu tenho que ensaiar, se eu quero cantar, né? Eu tenho que ensaiar bastante, né? Para fazer bonito o melhor que eu tiver. Então, se eu quero pregar, eu tenho que estudar, eu tenho que cavar, eu tenho que orar, eu tenho que jejuar, eu tenho que buscar a presença do Senhor para dar o meu melhor. Por quê? Porque é para Deus. Então, assim, eu tenho que fazer, a minha motivação é fazer para Ele, em obediência a Ele, por amor a Ele. Quando eu faço isso, irmãos, quando nós fazemos com o coração voltado totalmente para Deus, e nós buscamos primeiro a vontade dEle, Senhor, eu quero fazer de acordo com a sua vontade. Eu penso dessa forma, mas eu não quero que seja como eu penso. Eu quero que o Senhor me fale como é que o Senhor quer que eu faça. É diferente. Aí você vê que aí o Espírito Santo se move, né? Mesmo quando você não sabe falar, você fala errado, você não sabe ler direito, mas o Senhor vai lhe usar. Por quê? Porque Ele está dando a motivação do seu coração. Eu não estou fazendo para que o povo veja que eu sei falar bem, que eu sei me expressar, que eu sou um doutor, que eu sou uma doutora, que eu estudei. Não. Isso é errado você estudar? Claro que não. Estude, meta cara, vá. É errado eu querer fazer o melhor? Não, pelo contrário. Ensaie, passa o dia ensaiando. Se você toca isso, quer aprender a tocar, ensaie para tocar perfeito. Porque é para Jesus. Então, para Jesus. Quando é comum, você não vê o mundo fazer uma coisa meia boca. Se é tocar, é o melhor. Se é um show, é o melhor cantor, a melhor voz, contrata um especialista para cuidar da voz, é o melhor instrumento e tudo, né? Agora, quando é para Jesus, a gente tem que fazer de qualquer jeito? Não. Mas a gente tem que fazer com a motivação certa. Eu não vou ensaiar para cantar bonito, cantar perfeito, cantar para que o homem veja. Não. Eu vou ensaiar para sair perfeito, para dar o meu melhor, para sair com uma qualidade excelente, porque é para o Senhor, é para obedecer. E o meu perfeito, é eu falando a palavra errada? Deus vai receber, gente. O importante é que você faça da melhor forma que você puder, mesmo falando errado, mesmo não conseguindo falar aquela palavra certa. Deus está olhando a motivação pela qual você está fazendo. O melhor de uma pessoa que não sabe ler direito, ler as palavras erradas, é de uma forma. E Deus você vai ver. Aquele meu senhor se esforçou tanto. Ele passou o dia lendo para tentar ler da melhor forma possível na igreja. Deus vai levar isso em conta. Ele vai ver que você passou o dia todo repetindo aquele texto que Deus colocou no seu coração para você ler da melhor forma possível sem errar. Deus vai ver. Aí você passa o dia todo, passa uma semana ensaiando aquele louvor e bota, ensaia, aquela coisa toda para decorar, para casar direitinho com o playback, para o playback não ficar na frente e você ir atrás, e aquela coisa toda, para sair direitinho. Para você, porque você está fazendo para quem? É para que as pessoas não fiquem mandando em você? É para que as pessoas não fiquem dizendo, que coisa feia, que ridículo. O playback foi lá. Não, você não está preocupado com isso. Você quer fazer o melhor para Deus. Então, essa deve
ser a nossa motivação? É por isso que a minha rede é toda assim, ó. Independente de que vocês... desse, Maria. Todo lado desse é tão bom mesmo. Independente de que vocês venham ou não, eu estudo porque a minha motivação é fazer o melhor para Deus. Porque a obra do Senhor eu faço com amor por Ele. A principal marca do serviço. Jesus fez do amor a marca de sua vida e missão. Então a gente deve seguir o exemplo do mestre. A marca do serviço de Jesus é o amor. Essa é a marca de Jesus. Então nós devemos seguir o exemplo do nosso mestre. E o nosso mestre disse que não estava com sono, foi? Não. Ele disse que está dando. Está escutando. Eu fiz pé. João diz que ele amou até ao fim, que significa completamente ou até as últimas consequências. Então, Jesus demonstrou o amor e a obediência ao Pai até as últimas consequências. E qual foi a última consequência para ele? A morte na cruz. Então ele não voltou atrás. Eu amo e eu vou obedecer ao meu Pai até a última consequência. É o amor que torna o serviço a Deus e ao próximo mais do que mera obrigação. O amor faz com que o serviço seja uma experiência solidária e autêntica. A essência do serviço cristão é o amor que compõe a tríade cristã. Você sabe o que significa tríade cristã? Tríade? Não, 3 dedos não. É 3. Na verdade é tia. É Tríade. Tríade. Não é triade não. Não. Tríade. É tríade? É. Fé, esperança e amor. Então assim. Pescoço de Deus, né? Cadê? Não está fazendo Isso. Estou ouvindo tudo, meu Deus. Aqui ainda. Então qual é a tríade? A tríade cristã? É a fé, a esperança e o amor. Então assim, gente, você já aconteceu com vocês dizerem assim: eu estou fazendo isso, mas eu não gostaria de fazer. Eu estou fazendo a pulso. Eu estou fazendo porque fulano quer que eu faça, mas eu mesmo não estou com nenhuma vontade. Já aconteceu isso com vocês? Eu não entendi. Já aconteceu com vocês, né? Agora, Eu vou fazer isso porque ele não quer que eu faça. eu não quero fazer. Irmãos, eu tinha uma cliente que quando eu ia, ela era ali de Palmeira. Quando eu chegava lá, eu dizia: Senhor, que essa mulher não deixa na loja. Senhor, que essa mulher não deixa na loja. Porque a mulher era um pobre. Então, assim, ninguém gostava dessa mulher, de atender essa mulher. Ninguém gostava. Então a gente saía, imagine, você vive de venda e você vai atender um cliente que você quer que ele não deixa lá para você atender. Mas não era só isso. Eu já também fiz coisas que eu não gostaria que eu fiz de má vontade. E o que é que nós fazemos quando isso acontece? Eu já fiz coisa para Deus que eu vou fazer, mas tem que fazer. O que é que a gente deve fazer quando acontece isso? Se a nossa motivação deve ser o amor, deve ser a alegria, deve ser o gozo, o prazer. Bom, eu tenho que fazer com prazer para Jesus. E quando a gente faz dessas formas, e aí? E agora? Como é que eu faço? Não, a gente tem que orar. A gente tem que orar para que aquele sentimento de mal-estar saia e o sentimento de prazer seja gerado dentro de nós. Ainda que a gente não goste, a gente deve orar para passar a gostar daquilo que nós estamos fazendo. Por quê? Porque a nossa motivação deve ser o amor. Na igreja tem isso, mas igreja grande você não conhece. Quem vai pegar hoje? O irmão Luiz, viu? Ou nada, Deus me livre, eu ver aquele homem, aquele não pega nada. Ou não? Independente de quem esteja falando, se eu estou falando para Deus. É um documento da pesquisa. A mulher também é assim, pastor. Já prestei atenção. Quando eu vejo meu esposo assim, vai ao pai, eu fico só prestando atenção. Entendeu? Mas tem aquela pessoa que tem que entender que eu não dou uma coisa para ele, eu estou dando para Deus. Ele não tem que pagar para ninguém, né? Então nós caímos muito nessa situação. Às vezes, Elietia, a gente faz isso e nem percebemos.
Eu fico ali observando. Tem pessoas aqui que vai louvar, que os outros diz assim. A expressão é essa. Por que essa mulher está indo louvar? Por que essa pessoa está indo louvar? Oxi. E faz questão de não mesmo que o Espírito esteja ali envolvendo, faz questão de se esforçar para não entrar no clima. Então assim, mesmo que a gente não goste, mesmo que a gente não queira, a gente tem que orar a Deus para que Deus tire isso do nosso coração e a gente passe a sentir prazer em fazer aquilo que a gente não gostaria de estar fazendo. Olha que loucura! Mas a gente tem que fazer isso. A gente tem que orar, a gente tem que buscar no Senhor o prazer de fazer, mesmo que seja alguma coisa que a gente não gostaria. Vocês entenderam? Então assim, a gente quando está fazendo a obra do Senhor, a gente tem que fazer para o Senhor. A gente está prestando um culto para Deus. Não é para as pessoas aqui. Agora a gente também não pode se importar, dizer assim, não, eu não vou mais porque fulano, na hora que eu estava cantando, fulano me olhou com a cara feia. Olha, tá pegando o sinal aqui, ó. Ou fulano me olhou com a cara feia. Na hora que eu estava lá falando uma palavra, fulano ficou rindo, fulano ficou isso, fulano ficou aquilo. Então assim, nós temos que ter esse cuidado. Fazer a tarefa de um servo por algum tempo não intimidou Jesus, pois ele sabia de onde tinha vindo, para onde iria e o que estava determinado a fazer. Então assim, gente, tem pessoas que mesmo dentro da igreja, eles acham que é melhor do que os outros. Tem pessoas que dizem assim, eu estou indo para banheiro, isso não ficou para mim não. Então Jesus, ele fez o serviço mais insignificante da época dele. O serviço de lavar pés e cuidar de porcos era para os escravos mais insignificante que existia. Era cuidar de porcos e lavar os pés. Então Jesus se diminuiu a tal insignificância para mostrar para nós que o grande tem que descer para poder subir. Então assim, e ele fez isso, demonstrou sem ter necessidade, porque ele já era humilde. Mas ele fez questão de se tornar escravo, assumir o papel de escravo, para dizer, gente, olha, quem é o maior? Sou eu ou vocês? Aí os discípulos falaram, que é o Senhor. Aí ele disse, pois é, quem está lavando os pés? E ele ainda disse para Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não terás parte comigo. Porque na realidade a ideia do povo é que quem é grande é quem é servido, né? Jesus ensinou que quem é grande é quem serve. No reino de Deus é diferente, né? Agora, por quê? Por que Jesus toca essa lógica? Porque quem é grande não é quem é servido e sim quem serve. Mas pode bem simples. Quem é grande é ser servido. Na cabeça das pessoas, o grande é aquele que é servido. E o pequeno é aquele que É serve. aquele que serve, né? Mas Jesus trocou. Jesus disse que o grande é aquele que serve e não que é servido. Por que Jesus trocou a Jesus é lógica? grande e ele serviu. Por que Jesus trocou a lógica? Não, é uma coisa bem simples. Se eu estou servindo é porque eu tenho para dar. E se eu estou recebendo é porque eu não tenho. Vocês entenderam? Jesus, aqueles discípulos, eles não estavam acostumados em descer ao nível do escravo mais insignificante. Aí Jesus disse, eu sou humilde. Eu sou humilde a esse ponto de servir a vocês. E vocês só vão ter parte do meu reino se vocês me imitarem. E aí, irmão? Jesus quer para dar? Por isso que ele serviu. O discípulo tinha para dar, por isso que ele não sabiam servir. Eu aceito só para Então, então vocês entenderam? Fazer a tarefa de um servo por algum tempo não intimidou Jesus. Você já pensou o dono do universo, o criador de todas as coisas, lavando meus pés? Aí os discípulos chegaram, jantaram, cearam e não tiveram nem a ideia de, eita rapaz, o mestre vai chegar para cear e eu tenho que lavar os pés dele.
Ninguém pensou nisso. Aí Jesus disse, eu vou mostrar como é que se faz, que o grande tem que servir. Porque antes, um pouquinho antes, eles estavam brigando porque quem que seria o primeiro no reino de Deus? Quem ia sentar do lado direito e do lado esquerdo de Jesus? Eles estavam brigando por causa disso. Olha só. Tiago e João, os dois irmãos. Olha, Tiago, tu senta do lado direito e eu sento do lado esquerdo de Jesus. E os outros arengando porque eu uso. Imagine. Agora, irmãos, Jesus nos ensina a servir pelo exemplo. Ele não fala. Jesus, além de ensinar, aliás, ele fala, né? Jesus ensinou. No Sermão do Monte, aliás, ele passou 3 anos e meio ensinando, mas, além de falar, ele fazia. Aliás, eu acho que poucas vezes Jesus mandou alguém fazer alguma coisa, não foi? A única vez que ele mandou alguém fazer e não foi quando ele mandou os 70 e ele de 2 em 2. E quando ele mandou também os discípulos jogar a rede, né? E quando ele mandou Pedro pescar A pratinha para dar. Isso. Mas ele estava fazendo. Quem foi que fez o milagre? Sim, mas ali ele fez um milagre. Mas o Né? Pedro fez lá. Foi que jogou, né? É isso. Mas Se Quando ele ele, tivesse lá, podia jogar meu filho. mas quando ele mandou Mas os, Pedro jogou a rede e não pegou nada. E quando Jesus mandou ele jogar do outro lado, ele pegou. mas quando ele mandou os 70, de 2 em 2, ele não foi, ele ficou. Ele disse, vocês vão e eu vou ficar aqui orando. Vou botar vocês para trabalhar. Mas no restante do ministério de Jesus, ele falava. Quando ele ficava, ele ainda fazia. É só você olhar lá de João 4, que você vai ver que ele mandou os discípulos comprar pão e ficou na beira do poço. Pregando. Ele falava e fazia. Então ele mostrava pelo exemplo. Então aqui ele mostrou pelo exemplo. Olha, vocês têm que fazer, vocês têm que me imitar, vocês têm que fazer o que eu estou fazendo. Sigam o meu exemplo. Levantou-se da ceia, tirou as vestes, tomando uma toalha, cingiu-se. Jesus tirou suas vestes, ou seja, tirou o que atrapalharia seus movimentos. Após colocar um avental, Jesus parecia um escravo, a quem fora dada a tarefa de lavar os pés dos convidados. Embora os discípulos soubessem o que Jesus estava fazendo, nenhum deles se ofereceu para realizar aquela tarefa. Servir não era algo que estava nos planos deles. No entanto, Jesus os amou, mesmo sabendo tudo acerca deles. Veja que os discípulos passaram 3 anos e meio com Jesus, ouvindo o mestre, vendo o que ele fazia, mas no coração deles, eles almejavam ter um lugar de destaque no reino dele. Por quê? Porque eles esperavam que o reino de Cristo fosse vir a olhos nus. Eles achavam que Jesus vinha para reinar politicamente. E quando Jesus morreu, eles ficaram com um semblante triste, decaído, decepcionado, sem acreditar que tinha acontecido aquilo. Mesmo Jesus tendo avisado para eles que ia ressuscitar. Aí, quando ele pega a toalha para fazer o avental, para fazer o que ele fez, nenhum disse, não, mestre, o senhor não vai fazer isso não, eu vou fazer. Nenhum disse isso. Por quê? Porque na expectativa deles, eles queriam ser servidos. Tanto é que um queria estar do lado direito e o outro do lado esquerdo. Eles estavam prontos para morrer com o mestre, como Pedro disse, né? Mas eles até aquele momento, até o momento em que Jesus passou 40 dias, depois que ressuscitou com eles, eles ainda não tinham entendido que o reino de Deus era diferente daquilo que eles estavam querendo que fosse. Eles só vieram acreditar em Jesus, não foi discípulo dele. Quando Jesus morreu e ressuscitou, que foi acontecendo as coisas que Jesus tinha dito. Exatamente. Quando foi que ele veio acreditar. Era tudo. Domingo costuma pregar. Exemplo pela ação simbólica. Em João 13, afirma-se que Pedro estranhou a atitude do Senhor. Inicialmente rejeitou-a. Ele não conseguia entender o simbolismo presente na ação de Jesus. Antes via apenas o gesto desprendido do Senhor e não o seu exemplo grandioso de serviço ministerial. O drama que se segue ao gesto desse discípulo comprova que ele ainda não estava preparado para viver em humildade como o mestre ensinava. Você já pensou? 3 anos ensinando esses discípulos
Olha aí, pastor. 3 anos ensinando esse discípulo. Hoje já passou 5 anos. Ainda aprendendo nada. 3 anos Jesus passou ensinando, repetindo. E os discípulos não aprenderam nada. Chegou naquela hora. A diferença, irmão Zé Luiz, a diferença é que quando Jesus morreu e ressuscitou, aí acendeu tudo na mente Vai dele. acontecendo as coisas. Eu li um livro, há alguns anos atrás, que é o Monge e o Executivo. Esse livro é muito bom. O Monge e o Executivo. Conta a história de um homem que ele estava com a vida assim, toda bagunçada, casamento bagunçado, e a mulher dele insistiu para que ele fosse para um mosteiro. E quando ele saiu de lá, saiu transformado. Por quê? Porque aí ele foi ver o que um líder, como um líder deveria ser. Ele estava acostumado a mandar, ele não estava acostumado a fazer. Então, a partir depois que ele foi para ele, passou um período lá e tudo mais, aí ele teve outra visão, a mente dele mudou. Então, quando aí ele passou a ser o primeiro que chegava na empresa. Quando os funcionários chegavam lá, ele já estava. Era o último a sair da empresa. E se tinha alguma coisa, por exemplo, se alguém deixava alguma coisa fora do lugar, ele não pedia para a pessoa daquele setor colocar no lugar. Ele ia lá e colocava. E a pessoa se sentia constrangida. Por quê? Porque o chefe saiu da sua posição e veio fazer o serviço que era para ela ter feito. E ela não fez. Então, a partir desse momento que ele começou a agir dessa forma, quando alguém deixava alguma coisa fora do lugar, quando alguém deixava de fazer uma coisa que era a obrigação dela fazer, ele não chamava atenção, epa, faça. Ele ia lá e fazia na frente daquela pessoa. Aquela pessoa se sentia tão constrangida de ver o chefe fazendo o serviço que era para ela ter feito, que ela não fazia mais isso. Então, assim, como é que se diz? A convivência na empresa dele mudou totalmente. Aí ele passou o quê? A ensinar pelo exemplo. Foi o que Jesus fez aqui. Ou seja, era para alguém ter feito, mas ninguém fez. Eles não estavam dispostos a servir. Eles estavam querendo ser servidos. E Jesus foi servir. Aí Jesus disse, olha, quem é o grande aqui? O Senhor. Então, aquele que quiser ser o maior, seja o servo. Eu estou sendo o quê? Servo, eu estou servindo. Então, imito era o que ele fazia. Eu fiquei o resultado. Urgência, né? O resultado da decisão de seguirmos o exemplo de Jesus e de tornarmos servos da justiça ou servos de Deus qual é o resultado? Santificação. A conformidade de alguém ao caráter de Deus. Então, esse é o resultado. Quando eu sigo o exemplo de Cristo, eu me torno o quê? Eu me torno santo igual a Ele. Eu vou ser semelhante a Jesus. Eu vou ter o caráter de Deus. É isso que vai causar quando nós seguimos o exemplo do Senhor. Seria possível alguém tão elevado humilhar-se e rebaixar-se tanto? Isto foi possível porque Jesus tinha um humilde coração. Isso só foi possível porque Jesus, a essência dele era humildade. Ele várias vezes lembrou ao seu discípulo que mesmo sendo mestre e senhor, tinha se tornado servo. Mesmo sendo mestre e senhor, ele tinha se tornado o quê? Mesmo Jesus sendo mestre e senhor, ele tinha se tornado o quê? Servo. Servo.
Mesmo sendo mestre e senhor, ele se tornou servo por amor a nós e obediência ao Pai. O resultado final de ser servo da justiça é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse é o resultado, irmãos. Quando nós somos servos, o resultado final é a vida eterna. No texto original, ó, exemplo de serviço voluntário. No texto original, a palavra traduzida como servo significa escravo. Paulo está falando a respeito do serviço que a pessoa realiza voluntariamente e por amor. É aquela coisa, aquilo que eu estava falando, né? Às vezes a gente não tem um coração voltado para servir com amor. A gente até serve, mas de mal vontade. Né? Não tem um amor. Aí o que é que a gente faz nessa situação? A gente vai orar, a gente vai jejuar, a gente vai clamar, a gente vai descer, se humilhar, para que Deus gere esse amor dentro de nós. Para que a gente venha servir com amor. Porque esse deve ser o verdadeiro motivo pelo qual devemos servir. Voluntariamente e por amor. E não a gente vai fazer por obrigação. Mas se não fosse obrigado, eu só vou fazer porque tem dia que eu venho de casa e eu digo assim, amor, se tu soubesse dirigir, tu ia hoje, eu ia ficar. Diga, Aí assim, aí eu venho sem querer vir. Eu venho sem querer vir. Quando eu chego aqui, aí mudo completamente que eu digo, olha, já pensou se eu estivesse em casa? Se eu estivesse em casa ainda estava com aquela angústia, com aquele mal-estar, com aquela tristeza, com aquela falta de vontade, de ânimo. Aí quando chega aqui, muda tudo. Eu já conversei com algumas pessoas que foram libertas de algum vício. Não sei o caso de vocês, mas elas dizem assim, que quando elas estão angustiadas, que não vem com curso. Não foi aqui não, não saiu. Aí o diabo diz, vai lá, dá um traguinho. Toma um bolinho. Aí é nesse dia que sempre vai aparecer alguém. Estamos fazendo nada, vamos ali. Não sei se acontece com vocês aqui. Mas lá já tem pessoas como eles não, aconteceu, não de coisa, mas de beber domingo, o Rolando, né? Foi pra. Sim, o prefeito falou que a gente foi. Aí também não conheço o nome da pessoa, né? Ela tá, toma um copinho, meu chão. Vai não, não, se eu tivesse vontade, eu já tinha bebido, mas eu não quero, não é porque você está Cada mundo querendo disfarçar, né? Não é porque você foi. Não, a pessoa que. E ofereceu. Sim, assim, E ando na igreja e pego cachaça tudo. Então, dá um copinho, meu chão, ninguém vai saber não, nem não. Se eu tivesse botado, eu já tinha bebido, mas eu não estou. Aí fui lá, tomei refrigerante comigo. Tanto cachorro que chega. Eu disse 12 refrigerantezinhos pra Mas eu cá. bebi, porque eu não vou fazer a vontade do meu. Aí Deus não disse se eu tivesse bebido, o diabo vai dizer, sabe quem faz não, não bebeu? E outra coisa, ela está preocupada que ninguém vai ver. Ou seja, ela está preocupada com a gente, mas ninguém vê aqui, mas ele lá em cima tá. Exatamente. Por isso que eu sabe, eu não vi. Eu chorei porque eu não vi, sabe, não deu tempo. Quando eu vi, coisei lá, eu já ia. Eu chorei só de raiva, porque eu não vi, sabe. Então, assim, as Quando pessoas. acontecer isso, venha assim mesmo, nem que seja, olha, pelo amor de Deus, a graça do Senhor Jesus. Domingo eu não vim, não, porque pastor não domingo, domingo eu tava perturbada. Porque meu marido tava bebendo, eu tava brigando com ele. Eu ia matar ele de faca, eu disse a ele. Ou o cachorro se desperta Aí era que você deveria ter vindo. Eu tava muito estressada, eu tava lavando roupa, ele veio me ajudar, tava bebendo. Eu meu marido mesmo viu, eu cheguei lá, disse as coisas, ele disse a mãe dele, eu disse, olha, eu disse bem sério, quando eu chamo seu filho para ir para a igreja, é para ir para trás, porque é bom. Eu não chamo ele para ir comer de cachaça, ou droga, ele do lado, tô me entendendo, Maria? Chamo ele para ir para a igreja, se ele vai ser ele quer. Eu digo, e se Deus botasse a mão na cabecinha dele e pensasse, seu filho só vai ser isso quando eu quiser. Seu filho sai na coisa quando eu quiser, então ele bota a cabeça dele para pensar e pensa que Deus ama ele. E o Satanás gosta dele, só quer ver o que ele tem destruído. Mas aí você deveria ter vindo. Por quê? Aí ele tá pensando isso, aí você vem da coisa de Aí eu digo, após ele conversa dentro de casa, ele dorme no carro, dorme no carro, mas eu dentro do carro, dentro de casa, eu não vou dormir com ninguém fazendo cachaça. E eu ia furar ele, irmão, eu ia furar ele. Pelo amor de Deus, irmão. Irmã. Vamos orar. Ele ia me furar. Ele ia me furar, eu disse, Deus me perdoa, agora isso que não ia passar não. Vamos orar. Olha, pastor, ensina esse povo a ser Mas crente. furar de você dizer, ó, que nasceu, aí. Que furada? Aqui. Só ia ver. Agora, tem que ver. Você foi criança, não faço não. Eu disse, eu tirei esse negócio da minha cabeça, o Satanás estava do meu lado. Venha pra igreja, assim mesmo. Não, você deveria ter vindo para o Satanás sair do seu lado. Aí eu cheguei na casa do Bambam, reclamei, eu vou pra igreja que eu vou pedir a pastor para orar por mim. Quando eu cheguei em casa, aí a mãe dele ligou. Deixa ele tomar cerveja, ele não tá dizendo que eu quero que seu filho ficasse colocando ele na minha porta mais mesmo.
disse umas coisas, eu esculhambei mesmo, eu quero. Que toda mãe só defende o filho, ele quando Ô, Anne, Eu quero que você saia para esse Mas eu não saio não, pastor, eu me estresse, mas eu não saio. Ô, Anne, você tem que entender uma coisa. Você esqueceu de onde você saiu? Você esqueceu que você fazia a mesma coisa com ele? Então, nesse momento, é o momento que você tem que respirar e suportar, minha filha. Eu disse, olha, E vim para a igreja orar por ele. Suportar não é o meu processo. Não, mas é, minha filha. É o seu processo. Aí agora que ele viajou, eu saí da Dona Maria quarta, sábado, domingo. Quarta, sábado, domingo, eu falta um dia. Foi passar para casa, essas coisas assim. Tá entendendo? Porque nós vamos você está na presença de Deus na igreja, tem olho no coração e dizer, eu odeio fulano porque não existe. A gente está na presença, não, porque eu odeio. Não, eu não gosto de fulano, eu não gosto dela porque ela fez isso com ele. Mas apesar da gente não gostar daquela pessoa, não é obrigado a estar aqui. Gente, crente não pode odiar. Crente não pode odiar. A minha esposa, tem hora que ela quer morder, tem hora que ela Não, quer eu morder. quero assassinar. Olha, para irmã. Mas você pegar assassinar. Sim, mas uma coisa é querer, outra coisa é estar dizendo que vai fazer. Eu não odeio ninguém. Não, não disse que ia fazer, só que Deus estava vendo meu pensamento que eu queria fazer. Eu peguei até o Não, eu não, só não quero ficar, nem eu. Gente, eu falo assim de brincadeira, porque eu falo assim, Claro, mas nunca passou isso mas na eu minha não tenho cabeça. como. Mas eu separo, já passou, né? Cada um tem. Olha, gente, a gente está estudando justamente servir com amor. A gente está estudando justamente seguir o exemplo de Jesus. Irmãos, Jesus, crente não pode ter ódio, gente. Quantas vezes a gente já falou isso aqui? Eu não tenho ódio de ninguém. Eu também não, só não quero ficar envolvida que nem eu vivi, antigamente. Eu separo, fique lá que eu ficar. A gente também já explicou. Oro por A gente já explicou que você amar uma pessoa não é você conviver com ela. Você amar uma pessoa não é você conviver com ela. É você não ter mágoa, não ter rancor daquela pessoa. Então quando você perdoa aquela pessoa, aí passou, pronto. A pessoa falou comigo, pronto. Deu quando você perdoa aquela pessoa, você não pode. Olha, vou fazer terapia, meu filho, na barriga. Terapia, não tem nada. Tá com chupa, tio. Tá Tava botando até. Sim, vamos lá. Assim como Jesus deu a si mesmo por nós, devemos ofertar-nos a Ele. Devemos estar dispostos, ansiosos e determinados, essa ansiedade é boa, viu? Ansiosos e determinados a servi-lo. Ele morreu por nós por causa de seu grande amor. Esse maravilhoso amor exige nossa alma, nossa vida, nosso tudo. Então, olha só, nós devemos nos dar para Deus. Com todo, nós devemos ter. Chega sexta-feira, chega quinta-feira, gente, chega domingo, eu já estou pensando no hoje. Eu não estou falando isso só porque eu estou aqui não, mas é sério. Chega domingo, quando eu chego em casa, depois do culto, 11 horas da noite, que eu sento ali, eu já fico pensando na lição de hoje. Na segunda eu já vou estudar a lição, já vou preparar, eu faço tudo isso. Por quê? Porque para mim, eu amo tanto fazer isso aqui que a gente está fazendo. Sentar, estudar a palavra do Senhor, falar de Jesus. Isso aqui para mim, quando chega hoje, eu já estou pensando no culto de sexta-feira, de sábado, de domingo. Mas assim, a semana está passando tão rápido que no instante chega a sexta, no instante termina domingo. Nós já estamos no meio do ano, esse dia. Então assim, é uma coisa tão prazerosa. Sexta, sábado, domingo. Quarta, sexta, sábado e domingo. Para mim, é tudo de bom. É os melhores dias da minha semana. Eu não tenho vontade de. Ele tem. Eu não tenho. Se a senhora não terminar, se ela quisesse levar para ela, eu não tenho vontade. Ele tem, sabe? Mas eu não tenho vontade de visitar outras igrejas. Eu não tenho. Ele tem. Eu não tenho. Agora sim, quarta, sexta, sábado e domingo, aí sim. Eu acordo já fazendo tudo já com a mente no culto da tarde, no culto da noite. Eu já acordo me organizando, já vou dormir com tudo planejado para no outro dia já estar aqui. Então assim, eu já faço tudo com a maior alegria, com o maior prazer, com a maior satisfação para estar aqui no sábado, na sexta, no domingo, na quarta. Porque é muito bom. E eu sempre estou disposta. Irmãos, vocês só vão me ver faltar o culto se eu não conseguir andar. Ou se eu estiver internada, né? Como eu digo. Mas eu já vim para aqui arrastada, mas eu vim. E não é porque assim, às vezes tem dia que eu tô sem vontade, mas mesmo quando eu tô assim, sem vontade de vir, eu me obrigo a vir, porque eu sei que é o melhor lugar para se estar. É cultuando a Deus junto com a igreja. Você sabe, não, o divertimento
momento da gente aqui, olha, a escola do outro é o culto, porque não tem outra coisa. A pessoa sai pro canto é uma cachaçada, sai pro outro é uma cachaçada. E quando eu não venho, no meio da roça. Mas eu vou dizer uma coisa, viu, Anny? O melhor momento de você demonstrar que você ama isso aqui é quando você tem a possibilidade de estar em outro lugar e você escolhe estar aqui. Aí você não está aqui por falta de opção. Eu tenho a opção de estar em outros lugares, mas eu Eu escolhi não estar sabia aqui. não, pastora, que hoje era a quarta não. A minha tia ligou segunda-feira pra mim, terça-feira lá. Ontem, ela disse, eu não vou não, tia, eu vou deixar pra mim amanhã. Quando eu cheguei lá, ela disse, tia, que hora é? Ela disse, hoje é dia de eu pegar o remédio do neto dela, que é autista. Ela disse, é quarta-feira, eu disse, não, tia, eu vou pra casa. Deixei de comer e fiz embora. Então, entendeu, Anny? O que Deus quer da gente é que a gente fique ansioso para que chegue no sábado e no domingo. Não é porque não tem outra coisa para a gente se divertir e fazer. Não. É que mesmo eu tendo outras coisas para me ocupar, eu fico ansioso para estar no culto junto com os irmãos. Ou seja, eu poderia deixar o pastor aqui fazendo o culto e ir para outro lugar. Eu poderia. Então vamos fazer o seguinte, você feita e eu vou para outro lugar. Também poderia, você ficar aqui. Como é que ele vai? Não, poderia chamar, exatamente. Ele poderia. Mas nós escolhemos fazer a obra do Senhor. Então fique no mesmo canto, um e o outro. Não deixar nenhum, fica aqui. Então nós devemos fazer por amor, por prazer. Jesus nos ensina a servir com humildade. Jesus nos ensina a servir com humildade. Certa vez, Tiago e João perguntaram qual deles sentaria à direita e à esquerda de Cristo em sua glória. Quando os outros 10 apóstolos ouviram isso, eles ficaram irados. Então, pela última vez, Jesus ensinou a eles o significado do discipulado. Eles não deveriam ser líderes dos gentios, governando sobre eles como tiranos. Se quisessem tornar-se grandes, deveriam ser o quê? Escravos de todos. É o 3, viu? Eu tô lendo. Se quisessem tornar-se grandes, deveriam ser o quê? Escravos de todos. Pois até o próprio Jesus não veio para servir, para ser servido, mas para servir e dar vida em resgate de muitos. Então, esse deve ser o maior exemplo que devemos seguir. Servir com humildade. Nem sempre as palavras servos e humildade andam juntas no cotidiano de muitos dos discípulos de hoje. Serviço e humildade nem sempre andam juntos. Por quê? Porque, como a gente falou logo no início, as coisas se inverteram, né? O grande quer ser servido. E Jesus não ensinou assim. Jesus ensinou que o grande tem que servir. Mas por que ele tem que servir? Porque ele tem que dar. Então, assim, como o pastor falou, né? Mas hoje o papel se inverteu, né? A competição pelos melhores postos e a busca por aplausos, reconhecimento tem sido a ênfase geral, né? A tônica, o centro. Ou seja, as pessoas estão servindo pelos aplausos, as pessoas estão servindo por like, as pessoas estão fazendo as coisas não por amor, mas por benefício próprio. O serviço cristão, quando revestido de humildade, encontra-se em contínua dependência do poder de Deus, a fim de que aquele que o pratica alcance a divina promessa. Irmãos, nós só podemos servir com amor, com humildade, se a gente estiver na dependência total do Senhor, porque a nossa carne é pecaminosa. A nossa carne quer aparecer, a nossa carne quer ser vista. Não tem esse que, se não tiver debaixo das mãos do Senhor, se não tiver sob o domínio do Senhor, não tem esse que a carne não queira aparecer. Não tem esse que a carne não queira. Não tem esse que a carne não queira se exaltar. Ou seja, quando a gente não está na dependência do Senhor, irmãos, a gente corre um grande risco de sermos orgulhosos. E a nossa natureza é assim. A gente quer ser o melhor, a gente quer aparecer. Por que a gente tem que matar a carne? Justamente por isso. Porque é uma luta constante. É o orgulho. O ser humano é orgulhoso. Eu, você, todos nós somos. Agora, se a gente tiver na dependência total do Senhor, aí sim, a gente pode sufocar a carne. Porque só o Espírito é que controla a carne.
Se a gente não alimentar o nosso espírito e alimentar a carne vai vencer. Compartilhe aí, pastor, o que você está pensando. O orgulho, ele leva, não tem risco, porque não fracassa sendo orgulhoso. Tem 22 tipos de orgulho. Quando você se acha importante demais, é orgulho. Quando você se acha a pessoa mais simples do mundo, é orgulho. Quando você qualquer coisa que você desejar, pensar, que ou queira se esconder ou aparecer, é orgulho. Não vou não. Então nós temos que estar, gente, se a gente não tiver na dependência do Espírito Santo, sob o controle dele, a gente não vence. A gente não consegue ser humilde, a gente não consegue amar, a gente não consegue tirar essa mágoa, esse rancor, esse mal-estar. A gente não consegue, porque a carne gosta dessas coisas. Ô irmã, pronto, no caso da Ana, quando a gente vai cortar aí ela vai ser que os outros? Não. Aí eu aí eu dando 150, eu já vai ser 100. Ah, mas porque vocês podem, não é questão de poder. Você, quando, nas antigas, você amanhecia o dia no show, você estava 100, você numa boca, no calçado, e por que não dá para ir para a igreja? Nem outro dia foi comprar um papel, Eu mandou vou para 370. ir no caixa, se eu ligar, depois eu compro. E quando Deus der saúde, para mim fazer um biquinho, eu compro. É desse jeito. A gente não pode deixar também os outros impedir que a gente continue. A gente não deve olhar para os outros, o que os outros estão dizendo, ou deixa de falar. Gente, é a nossa vida, a nossa intimidade com Deus. Vamos lá, o último tópico. A prática da humildade. Foi num ambiente árduo para o serviço que o Senhor Jesus ensinou a prática da humildade. Sendo suas atitudes são orientadas para a humildade máxima. Olha só, o que Jesus nos ensina é para a humildade máxima. O apóstolo João destaca algumas características do humilde serviço prestado por Jesus. Aí ele diz: apresenta-se despido de ostentação e arrogância, finge-se de solidariedade e pobreza, é destituído de preconceitos, revela-se cheio de amor e misericórdia. Então, assim, Jesus, ele apresenta-se dessa forma. Gente, tem gente que diz assim, é tão difícil ser crente. Se a gente olhar para Jesus e seguir o exemplo dele, a gente vai ver que se torna tão fácil. Porque quando a gente obedece, o que é melhor? É a gente ser dirigido ou é a gente ser coordenado por alguém, ou a gente coordenar alguém? É melhor ser coordenado. Com certeza. É melhor quando alguém toma as decisões por mim. Então, quando eu deixo que Deus tome as decisões por mim, é bem melhor. É melhor quando a gente tem um marido que toma as decisões. Deixa aí, minha filha. Deixe comigo. Não se preocupe com nada. Olha que coisa maravilhosa. Ai, Mas não presta não, o marido fazer isso, que a mulher fica preguiçosa. Não, irmão, eu estou falando no sentido, eu não estou falando no sentido dos afazeres de casa, não. Eu estou falando no sentido de tomar as decisões. De tomar as decisões, de ser o cabeça de casa. Então, assim, ele não tem condições de fazer isso, né? Mas, claro que se ele tivesse condições, eu ia achar maravilhoso. Deixa, minha filha, deixa o carro que eu levo na oficina, deixa o carro que eu vou resolver tudo. Oxe, quantas vezes, né, amor? Eu digo, olha, amor, se tu soubesse dirigir, eu ia ficar em casa, tu ia. Quer dizer, Tem questões que eu não posso decidir, mas tem coisas que eu digo, não, vamos por aqui, vamos por aqui não. entendeu? Então, assim, quando a gente deixa Deus tomar decisões e a gente só obedece, gente, se torna fácil, se torna leve, se torna prazeroso. Isso aqui é coisa melhor do que alguém que entenda, olha, o rei do universo dizendo, vá por aqui, vá por ali. Ele sabe tudo, ele sabe o fim antes do início. Então a melhor coisa é eu ir.
por onde ele manda. Trilhar o caminho que ele já trilhou, já deixou, já abriu. Aí não tem como dar errado. Testados na humildade. Agora nós vamos ser testados na humildade, né? Nem mesmo Judas escapou da lição. Jesus poderia se recusar a lavar os pés daquele que haveria de trair. Mas não. Jesus, olha aqui, tá vendo, Ami? Olha aqui, ó. Jesus lavou os pés daquele que ia trair ele. Ele sabia que era Judas. E ele o tratou e chamou de amigo. E lavou os pés. Ele não fez diferença. Ah, eu sei que você vai me trair. Eu também vou lavar os seus pés, não. Não, ele tratou igual. Então, nós devemos ter essa humildade. O que nós faríamos se estivéssemos em situação semelhante? Lavaríamos os pés de um traidor? Não. A gente arrancava o pescoço dele. Somente a humildade pode suplantar as mágoas e feridas abertas nos relacionamentos desgastantes. É a humildade, é o amor que pode sarar as mágoas, as feridas. O amor cura tudo, resultando do exercício do serviço cristão. Jesus, ao mostrar seu caráter, serviu, teve como principal objetivo inspirar pelo exemplo. Então, irmãos, que nós venhamos seguir o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Humildade. Humildade é a virtude que leva uma pessoa a reconhecer suas limitações e fraquezas, agindo sem arrogância ou vaidade, agindo com simplicidade. Ou seja, humildade é eu reconhecer que eu sou um ser limitado e depender de um ser que é ilimitado. É reconhecer que eu não sou nada sem ele, que eu sou totalmente dependente dele. Isso é humildade. Se voltarmos o olhar para o meio evangélico, o que encontraremos? Será que nós vamos encontrar esse exemplo de Cristo? Cristãos que seguem o exemplo deixado pelo servo de Deus ou cristãos que buscam de autopromoção? Jamais nos esqueçamos de que a religião cristã tem por objetivo cultuar Deus, que é Espírito, e não matéria. Em sua pergunta aos discípulos, entende-se o que vos tem feito? Jesus perguntou, entende vocês o que eu tenho feito? Cristo nos incentiva a glorificar o Pai e a renunciar ao mundo, conduzindo-nos à reflexão sobre o verdadeiro serviço prestado no culto. Será que nós estamos prestando um culto em espírito ou estamos prestando um culto para ser visto pelos que nos rodeiam e não por Deus? Eu não estou falando de a gente viver uma vida de exemplo para os outros. Não precisa estar não. O quê? Isso aí. Ali é das praças. É. Aqui é meu. Então aqui a gente tem que seguir um exemplo. Mas você tem que me dar um assim. A gente tem que ser um exemplo. Esse exemplo a gente tem que ser, prestar um culto em espírito, não para ser visto. Ou também para ser visto pelos que nos rodeiam, mas para ser visto como exemplo de que nós estamos sendo humildes igual a Cristo. A gente tem que, os outros têm que olhar e dizer assim, rapaz, eu vejo Deus na vida daquele irmão, eu vejo Deus na vida daquela irmã. Tem algo que às vezes as pessoas não sabem nem explicar, tem algo que ele passa, que a gente sente assim, eu não sei o que ele tem, mas tem uma coisa diferente. Eu me sinto bem quando chego perto dele. E quando você chega perto de uma pessoa que é arrogante, orgulhosa, você se sente bem? Não se sente. Porque aquela pessoa só quer humilhar, só quer pisar, só quer parecer mais do que os outros. Então que nós venhamos ser o exemplo maior de serviço deixado por nosso Senhor, nós devemos seguir. Jesus deve fazer-nos mais humildes e dedicados à sua obra, servindo sempre com amor. A fé é a esperança segura que leva a uma ação. É por isso que a Bíblia assegura que a fé sem as obras é morta. A fé genuína ou a fé do reino resulta em feitos dignos e um bom trabalho. A fé do reino produz as boas obras e não o contrário. Então assim, eu tenho obras por causa da minha fé.
Eu faço obras porque eu sou salva. Eu não vou fazer obras para ser salva. As obras que eu faço é uma consequência da minha vida em Cristo. Do amor de Cristo derramado nos nossos corações. Alguma pergunta? Coloque alguma coisa aí, pastor. Você está com vontade de falar aí? Está não? Alguma pergunta, irmãos? Vocês entenderam? Então vamos nos esforçarmos para sermos indicadores de Ontem eu estava dormindo de madrugada, só que eu tô sem celular, sem televisão, peguei o radinho do seu bambam para escutar. Aí tinha um negócio no meu ouvido. Eu se levanta e vai ajoelhar e orar. Se levanta e vai ajoelhar e orar. Aí eu me levantei, comecei a orar e chorar. Por quê? A presença de Deus. Pense numa coisa boa é quando a gente está orando e começa a chorar. Rapaz, eu nunca mais chorei na oração. Não, acho que aquilo Não era uma coisa. pra fora. E quando a gente chora, tem hora que a gente chora, como se tivesse umas cosquinhas assim, umas coisinhas assim, gostosinhas, sabe, que dá vontade de chorar, dá vontade de gritar, dá vontade de... Um dia desse que aconteceu isso comigo, eu fiquei na noite. Hoje eu queria morar aqui, irmão. Eu queria morar aqui, irmão, pra eu gritar. Porque às vezes dá vontade de... Essa semana mesmo deu vontade, eu digo, não, foi segunda. Segunda deu vontade de eu gritar. O tom dele no original ficava para você. Aí o teclado Eu não sei, vai. você quer dizer Como então, tivesse não no tem filme mais, original. agora não só no teclado. Não tem história de... Pode ser. A banda passa bem. É porque eu tava dormindo. Olha, minha mãe, minha mãe. Irmão, Olha aí, deixa ele, depois que eu orar, ó. Segura aí, deixa ele orar que eu... Eu passei lá na casa do Misa. Pai, muito obrigado por esse momento que aprendemos a tua palavra. O Senhor nos ensina a guardar, não esquecer, a praticar, a viver. Firma, Senhor, cada vez mais. Cada um de nós que estamos aqui na tua presença, Senhor. Segura nas nossas mãos que quarta-feira, sábado também nós possamos estar aqui te adorando. Em nome de Jesus. Amém. Ai, eu vou pegar ali um lanchinho. Vai lá, Já tem um quanto, mas que eu tô usando o Deixa eu ajudar. Aí eu queria ajudar. Só que porque no meio da ideia eu tenho que falar essa palavra, eu não consigo mais. Agora eu acho Cadê? O senhor está botando a pressa? Pode cair agora. Chega lá, tá caindo pra cá. Manda comida bom demais, mano. É? Manda comida aos ricos. Olha aqui, Não, gente. só bota só um. Eu vou lá agora não. Ele não espere. Gente, vocês se O sigam. povo quer esse mano ficou? Não, eu não tô com pressa, não. Tá, que tá amanhã. Eu vou dar um pedacinho pra ele, eu vou. Mas nem que eu chegue amanhã, eu só saio daqui agora. Você pode? Não, não vou não. Ô Maria, Fala de vocês, tá? Dá um copinho, mano. Não, mas pega aqui. Tá pegando, vou estar fazendo. Tem café aqui, Maria. Tem água hoje, com Maria? Tem. Sábado a Cecília completando, ela queria que eu fizesse bolinho. Aí eu vou fazer aqui. Vou mandar a menina Eu acho que eu vou fazer. estudar, que todo dia eles têm café, né? É macarronada, é cuscuz, é sopa, é pão. Viu? Ô, cachorra. Bateu terapia dela, que essa menina queria não quer nem ver, ele foi saudando. Sexta é tipo, eu também. Descida. É, sexta-feira é. Descida, aqui ele é. É 5 e 6, é? 5, 6 e dia 12, que é eu. Tu é 12? 12 de junho. Dia do namorado. O presente dele que meu pai deu a minha mãe foi eu. É o quê? Tem a cabeça do capô. Dia do namorado, o presente dele que meu pai deu a minha mãe foi eu. E o seu não pode fazer? Não pode, quer? Eu não gosto de esconder não, tá dentro aqui. Tá matando os cachorros. Olha, se eu tivesse comido, eu tô escutando. Se eu não escutasse a história de mão, porque eu tenho um pavor tão grande de mão. Nossa, eu tô pai, eu sou Deus na igreja, sentar na igreja. Esse não ficou muito bom não, não foi amor. Não. Ah, vai quebrar. Eita, pai, você vai fazer tirar da parte dos seus olhos. Aí eu vou todo da bola. E a gente vai Aí depois eu disse que anda tirando da noiva do bolo.
tivesse bom, eu Mais comia bom, devagarinho. pastor, é mais. Se tivesse bom, eu comia devagarinho, mas como tá rindo, eu Como comia foi que o senhor quer fazer jejum desse jeito, senhor? Do Adão? Eu não queria, mas Eu tava numa boa. Não, eu vou pegar 2 pedacinhos aqui pra eu Leva pro meu amor. Vai dar tudo. eu levar uma criança que tem lá em casa. E como que eu tava comendo? Que bom já tá em casa, tá? Esse negocinho é mesmo, né? Meu pai. Aí dentro vai ter o mamão. Aqui ela vai levar pra ele. Ah, depois de apagar, é bom, é nada. Dá um pedacinho pra Pô, velho. não, não, café já vai lá, não. Velho, dá um pedacinho pra Vai velho. ninguém, vai ninguém, tava aqui. É? Eu não tô por ela não, né? Vai passar pra ela. Eu vou pagar me acabando, né? Assim. Você não deu não? É. A doutora passou. Pega mais uma, amor. Quer mais não? Olha, não faz não quer mais. Já vai café, vou dar café, não vai. café. Tem aqui, não tem pra buscar em casa. Olha. Ela tá legal. Olha. Obrigado. Bonito, dessa aqui. Aquele cafezinho também. Ah, bota aqui, bota aqui. Tá bom. Ô, irmão, quantas é que o senhor quer ver? Quantas revistas? Vou pagar agora, cara. Vamos, o senhor quer mandar a Anne? Vê se tem Tá um. bom, tá bom. Olha, Ele tem um pouco de dinheiro. esse daqui Azul. é da festa. Certo. Esse daqui É meu. é do direito. E esse daqui é da revista, 4 revistas. Tô pagando tudo. Essa parte. Bora na alegria. Tem ao menos 10. Cadê a Cláudia aí? Eu quero agarrar, mas só Agarrar. Mas uma hora dessa ele tá aqui, né? É uma oportunidade de estar fora do ambiente, né? Conta pra senhora, pastor, que pegou aí prenal de 100, 450. Como se fosse minha, né? É, Agora tá chegando aí. Vou até dar o meu mês que vem a senhora. Aquele preto homem que pegou foi eu, não foi? Só a senhora. o quê? Quem? A direito? Eu Eu. peguei 10. Já tô pagando até que peguei. O senhor comprou foi um monte. É? Aí ela pegou do irmão dele, tudo. Foi. Ele pegou. Todo mundo do irmão dele, tudo. Não, pastor. Até mais, pastor. Você vai Não comer, a pessoa me vai. ofereça, não. Ele quer. Entra, não, quando ele vai comprar o celular, como é que vai comprar? Comprar o celular. Você vai na loja, escolhe e paga. Eu tô nome sujo. Sim, escolhe e paga. Não precisa levar o Tá não. com dinheiro, né? Não tem comprado todo mundo. Oxe. Ele vai comer, não pagar. Não, ele disse que vai levar barriga aqui. Agora eu vi, falando de Ui, Pai do céu. Cuida dessa. Ah, desse meio. Dá desse meio Como que a pessoa sai falando? dá desse prensado. Deixa aí um pedacinho se quiser. Café eu tomo. Sobrou pro pastor. Calma que eles que embora pra casa. Foi. Acabou, foi não. Muito bem, irmão. Vai hoje, tá? O senhor tá com faquinha lá. Não vou ter Ai, irmã Maria, tem que passar a vassoura. Tá todo cheio. Não, é só É chamar do milho, né? É só Mas chamar. é da pública. É só chamar o cachorro pra cá, você fala limpeza. Hoje tem aula. Chama o cachorro pra cá, quem fala limpeza. Agora do vinho mesmo fica melhor, tá? É, o bichinho. O bichinho. É mais gostoso. Manoel, Tá me esperando. Tá me esperando. Domingo, sábado, eu uma rabada de porco, pastor, na casa Eu do fui nesse Adão. Adão. Acabou aquela rabada, porque olha, ela não tá mais Cansado. Vou trabalhar no barriga que me deu quando eu cheguei em casa. Aquela outra que ele levou, Vai, vai, vai. a Ana levou, tava gorda demais. Gorda